Olá, irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um domingo onde nós podemos nos reunir na presença do Senhor para adorá-lo, para servi-lo, para prestar a Ele o nosso culto racional. É um privilégio para nós podermos ter essa reunião hoje, neste domingo tão abençoado. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesta manhã nos reunirmos em Tua presença, e nós fazemos isso confiados não em nossas próprias boas obras, não em nossa própria santidade, não em nossos próprios méritos, mas confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele, por meio da sua morte, da sua ressurreição, nos abriu um novo e vivo caminho, pelo meio do qual nós podemos hoje entrar em Tua presença, Deus. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo que o Senhor nos dá para que nós nos reunamos como Tua igreja. Pedimos a Tua bênção aos nossos serviços nesta manhã. Tudo aquilo que for feito, Deus, seja feito tão somente para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu santo nome. Em especial, te peço por este momento de escola bíblica, onde nós iremos ler, meditar, estudar a Tua palavra. Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra. Abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína. Que a Tua palavra seja espírito, que ela seja vida, que nesta manhã ela nos vivifique, ela nos santifique, tão somente para a glória do Teu nome, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos ouve e nos atende, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje nós vamos aqui continuar, dar sequência às nossas exposições sobre fundamentos básicos do cristianismo. Nós temos visto ao longo desses últimos domingos temas tão importantes, temas tão essenciais à nossa fé cristã. E nesta manhã não será diferente. Nesta manhã nós vamos ver um assunto importantíssimo para nós, um assunto que eu imagino que já seja claro da grande maioria dos que se encontram aqui, mas é sempre bom nós voltarmos e confirmarmos os ensinamentos, os fundamentos, as doutrinas bíblicas. Hoje nós iremos falar, ou vamos aqui responder a seguinte pergunta: o que é a ceia do Senhor? Exatamente, essa ceia mesmo que a gente celebra um domingo por mês, nós vamos hoje falar sobre ela. O que esse ritual, o que essa celebração significa para nós, como ela surgiu. Então veremos alguns tópicos específicos acerca deste assunto. Para nós já entrarmos aqui na exposição, convido você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e aí vamos ler a partir do verso 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26,
a partir do verso 26. E aí aqui, só para poder introduzir aos irmãos, né, o que vai acontecer nessa passagem aqui, é Jesus reunido com os 12 apóstolos, e nesta ocasião aqui, eles se encontravam reunidos para celebrar uma das festas mais importantes para os judeus, que era a Páscoa. Então entendam que essa reunião deles aqui, nesse momento, para realizar essa refeição, essa celebração, era para fazer menção, era para rememorar a Páscoa que os judeus comemoram. Diz assim, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então é muito interessante que nós tenhamos em mente aquilo que nós veremos aqui hoje, nesta passagem, mas é importante que nós façamos o link ou a ligação com a ideia da Páscoa que era comemorada pelos judeus. Mas nós vamos entrar nisso mais à frente. Hoje nós veremos aqui, eu separei em alguns tópicos específicos, nós veremos a origem da ceia do Senhor, nós veremos como os primeiros cristãos celebravam a ceia do Senhor, nós veremos controvérsias sobre a ceia do Senhor, veremos o significado da ceia do Senhor, quem pode participar da ceia do Senhor e quem não pode participar da ceia do Senhor. Vamos aqui ao primeiro tópico, a origem da ceia do Senhor. E aí, quem acompanhou a exposição sobre o que é o batismo, que inclusive eu mesmo falei sobre, aprendeu que essa prática do batismo, ela teve origem nas lavagens cerimoniais instituídas por Deus em sua lei ao povo de Israel. Então, assim como havia analogias do batismo cristão com o batismo de Israel, ou com essas lavagens cerimoniais do povo de Israel, havia também analogias da ceia do Senhor com os sacrifícios que muitas vezes eram acompanhados de refeições sacrificiais. Então, a ideia, do batismo, ela precisa ser remontada ou ser lembrada a partir de uma prática do Antigo Testamento também, e neste caso são os sacrifícios que eram oferecidos, e muitos destes sacrifícios, os ofertantes, eles participavam comendo, tendo uma refeição com parte daquilo que era sacrificado ao Senhor. E de maneira simbólica, estas refeições, elas ensinavam que, com base no sacrifício oferecido e aceito, Deus recebia seu povo e se unia a ele em comunhão. Essa refeição sacrificial, ela expressava o deleite nesta comunhão com Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa mesma ideia ao falar da justificação mediante o sacrifício de Cristo por seu povo. Por exemplo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a primeira refeição sacrificial, da qual temos conhecimento que Deus tenha ordenado ao seu povo, no Antigo Testamento, o povo de Israel, foi
a Páscoa. E aí, abram comigo, por gentileza, vamos ler quando foi instituído este momento. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Imolar aqui é no sentido de matar. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então percebam aqui que esse cordeiro ele seria destinado a 2 coisas. O sangue dele, após ele ser morto, deveria ser passado nos umbrais das portas de cada família, e o cordeiro em si, a carne dele, deveria ser comida em refeição por aquela família. Vamos seguir. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Agora pulem para o verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai o cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito.
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Percebam aqui então nesse texto que a Páscoa ela consistia tanto em um sacrifício como uma refeição que era celebrada em favor deste livramento que o Senhor concedia ao povo de Israel. O Senhor viria ali com este juízo sobre a terra do Egito, sobre os primogênitos, para poder matar a todos. E o que faria a diferença entre aqueles que deveriam ser mortos ou não, era quem tivesse ali em suas casas o sangue do cordeiro que foi morto. A marca, aquilo que identificava a pessoa que deveria ser liberta desse juízo, era o sangue na porta, nos umbrais e na verga. E é muito interessante, né, que foi em conexão com a celebração pascal que o Senhor Jesus instituiu ao seu povo, à sua igreja, a ceia, conforme lemos em Mateus 26, do 26 ao 28. Ali, naquela ocasião, ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E nesta ocasião, o Senhor aproveitou o contexto do memorial da Páscoa, o seu significado, e o aplicou à sua pessoa, à sua obra. Então, que fique muito claro, né? A Páscoa que rememora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, agora, no memorial da ceia do Senhor, é um sinal, é um selo da libertação da escravidão do pecado, bem como da comunhão com Deus no Messias prometido. E isso resulta em um livramento, em o restabelecimento, né, da paz, da comunhão entre Deus e o seu povo eleito. Ok, uma vez que fizemos esse panorama, né, que estabelecemos essa conexão entre a celebração da Páscoa do Antigo Testamento e a ceia do Senhor no Novo Testamento, vamos agora entender como os primeiros cristãos celebravam a ceia do Senhor. Na era apostólica, a ceia do Senhor, ela era celebrada numa ocasião muito especial para a igreja. Ela era chamada ali no primeiro século, entre os cristãos primitivos, de a festa do amor. E era um evento que visava celebrar o amor, a comunhão dos cristãos uns com os outros e deles mesmos com Deus mediante Jesus Cristo. E ao que sabemos, segundo a tradição histórica, a Igreja do Senhor se reunia oficialmente aos domingos para adoração comunitária. E aí o cronograma deste dia tão especial era mais ou menos o seguinte: na parte da manhã havia o culto com cânticos, orações, leitura e ensino das Escrituras. Após o culto, era preparada a refeição, onde cada um contribuía com o que tivesse. Era uma espécie de uma refeição comunitária. Cada um trazia aquilo que podia contribuir. E naquela ocasião, o líder daquela igreja, daquela comunidade de fé, ele orava dando graças e todos podiam se alimentar. Durante essa refeição era celebrada a ceia do Senhor. E aí era dado destaque aos elementos do pão e do vinho, conforme ensinado pelo Mestre Jesus. Então percebam que na igreja primitiva, o domingo ele era um dia especial, como ainda hoje deve ser para nós. Ele era um dia separado, exclusivo, para adorar ao Senhor em todos os aspectos. E aí todos os domingos tinha essa festa do amor, com essa refeição, esse momento de comunhão, de confraternização, e era celebrada a ceia do Senhor ali, neste contexto.
Então, a frequência na igreja primitiva era diferente de hoje, era todo domingo. Todo domingo eles celebravam a ceia do Senhor. Hoje em dia já não é mais assim. Outro tópico, controvérsias sobre a ceia do Senhor. O que são controvérsias? Disputas entre uma ideia que quer sobressair sobre a outra acerca da ceia do Senhor. E por que isso aconteceu? Desde o primeiro século e com o passar dos anos, várias ideias deturpadas e não bíblicas, elas começaram a ser introduzidas na ceia do Senhor. Por exemplo, uma delas, o caráter de um sacrifício apresentado por um sacerdote conforme o Antigo Testamento. No Antigo Testamento não era assim, não tinha um sacerdote que realizava o sacrifício e que fazia ali toda a celebração, todo o ritual. Eles começaram a trazer isso de volta. Esse entendimento, ele, de uma maneira especial, ele se tornou comum a partir do século IV, com a instituição do cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E após diversos concílios realizados ali ao longo dos séculos. Na Igreja Romana, isso até os dias de hoje, quando o padre vai celebrar a ceia, que eles não chamam de ceia, eles chamam de Eucaristia. Eucaristia significa dar graças, que é um dos sacramentos, para a Igreja Romana. O padre ali, ele está na função de um sacerdote que assume o ofício de oferecer sacrifício em favor do povo. É aquela ideia, é como se ele oferecesse um novo sacrifício, como se o sacrifício oferecido por Cristo, há milhares de anos atrás, ele não tivesse mais validade, seria mais ou menos isso. Então ele oferece, ele, por meio do ritual ali, é simbolizado um novo sacrifício sendo oferecido. E sem o padre, não há validade daquele sacramento. O padre ali é como se fosse o próprio Senhor Jesus. Ele age na pessoa de Cristo como sendo o cabeça da igreja. A igreja romana, eles possuem esse entendimento de que o padre, ele é um representante de Cristo nesse mundo. O padre, ele não seria como o pastor dos cristãos evangélicos. Ele é um líder, mas ele não é o cabeça do corpo. Ele é um membro que faz parte do corpo. Já na Igreja Romana, o padre, o sacerdote supremo deles, é considerado o cabeça da igreja, algo que nós não validamos. Mas, nessa ideia da Igreja Romana, o padre, ele é o mediador, nesse momento, entre Deus e os homens. Ele oferece a Deus um sacrifício de louvor e de expiação pelos pecados. E ali ele alimenta os homens com o pão da vida, mediante aquela hóstia. Então percebam como se assemelha muito ao formato dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Então, uma das controvérsias que surgiram lá nos primeiros séculos e que perdura até hoje é esta. Outra que surgiu também desde os primeiros séculos foi sobre os elementos. Começaram a se perguntar, aconteceu alguma coisa com eles quando Jesus pegou ali o pão, pegou ali o vinho e deu graças naquele dia com os apóstolos? A partir daquele momento, que o Senhor Jesus orou, abençoou, deu graças, os elementos se tornaram sagrados, se tornaram especiais, algum poder foi conferido aos elementos. Então, muitas dessas coisas foram surgindo como uma espécie de misticismo a partir deste ritual, desta celebração, algo, digamos assim, tão simples, entre aspas, não diminuindo, mas simples no sentido da celebração em si.
era um momento de comunhão, era um momento de amor. O Senhor Jesus quis trazer um ensinamento e ele utilizou ali aquele momento, os elementos, para poder ensinar o que ele estava prestes a fazer. E aí os homens, para variar, transformaram aquilo em diversas disputas, controvérsias, pensamentos falaciosos diversos. E aí, acerca dos elementos, nós temos aí ao longo da história da igreja, basicamente, 3 entendimentos do que acontece com os elementos. O primeiro deles é o entendimento da Igreja Católica Romana. Eles creem na transubstanciação. O que significa isso? Eles creem que quando o padre pega lá a hóstia, pega lá o vinho ou o suco de uva, e quando ele ali, representando Jesus, sendo o cabeça da igreja, quando ele agradece e abençoa e consagra os elementos, naquele momento há o que é chamado de transubstanciação, ou seja, o que é pão se transforma no corpo de Cristo e o que é vinho se transforma no sangue de Cristo. E aí, a justificação que eles dão para nós não vermos, porque de maneira visível isso não acontece, os elementos continuam os mesmos. Eles dizem que essa transubstanciação, ela acontece no momento que o fiel come e bebe, e aí naquele momento ali de mastigação, de ingestão dos elementos, eles vão se transformando no corpo e no sangue do Senhor. Durante muitos anos, ao longo dos séculos, isso foi passado para frente, sendo que até hoje na Igreja Romana é o que eles creem. Mas na Bíblia não há nenhuma menção a respeito disso. Vou falar sobre isso mais à frente. Outro entendimento é a consubstanciação. A consubstanciação, ela surgiu visando refutar, visando combater a ideia da transubstanciação que já havia se estabelecido na Igreja Romana. Quando Lutero fez ali a reforma protestante no século XVI, ele trouxe essa ideia da consubstanciação. O que significa isso? Ele disse, olha, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas não são simplesmente os mesmos elementos. A presença de Cristo está em, com e sobre os elementos. É como se houvesse uma fusão entre os 4 elementos. Que 4 elementos? O pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. É como se houvesse uma fusão entre esses 4 elementos. Mais tarde, a Igreja Luterana, reconhecendo que isso não é correto, eles mudaram o termo, tentaram mudar o entendimento, mas ainda assim continua errado. Eles mudaram de consubstanciação para união sacramental. Mas eles mudaram apenas a terminologia, continuam sustentando a mesma ideia, de que no pão e no vinho há a presença do corpo e do sangue de Cristo. Algo que a Bíblia não nos afirma, não nos ensina. Então, nós, como cristãos evangélicos, não cremos também neste entendimento. E um terceiro entendimento é o entendimento simbólico, que é o que nós adotamos, nós cristãos evangélicos reformados. Porque nós entendemos que as palavras de Jesus na ceia, elas devem ser interpretadas de forma figurada. Então, nós negamos a presença corporal do Senhor nos elementos, mas cremos na presença espiritual do Senhor, mediante seu Santo Espírito, conosco quando celebramos a ceia. Então, a nossa posição é: o pão continua sendo pão, o vinho ou o suco de uva continua sendo vinho. Nada nos elementos é alterado.
O que nós cremos é na presença espiritual do Senhor conosco, não na presença corporal. Para nós, a ceia do Senhor, ela é a expressão de uma dádiva da graça de Deus dada ao seu povo como um meio designado para o fortalecimento da fé e da comunhão com Cristo no seio da igreja. Vamos entrar aqui então no significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, conforme instituída por Jesus Cristo, ela é um sinal, ela é um selo e ela é também um meio de graça como participação da nova aliança. A ceia, ela representa, ela traz para nós verdades espirituais pelas quais os crentes se apropriam mediante a participação do pão e do vinho. E que realidades são essas? Primeira, a redenção. Assim como o Cordeiro Pascal foi imolado em favor da redenção do povo de Israel, assim também é com Cristo e com o seu povo. Lá em Mateus 26, 28, o Senhor disse que o sangue dele seria derramado em favor de muitos para remissão de pecados, para resgatar um povo que se encontrava ali debaixo do domínio do pecado e libertá-lo. Isso indica o quê? Uma morte sacrificial no lugar de seu povo e em benefício dele. Outra realidade, a ceia, ela simboliza, ela traz para nós a realidade da participação do crente no Cristo crucificado. O que isso significa? Na celebração da ceia, os participantes, eles não ficam simplesmente olhando para os elementos, admirando eles, mas os recebem e se alimentam deles. Figuradamente, na ceia, o crente, você, eu, nós estamos comendo a carne do Filho do Homem e bebendo o seu sangue. Isso conforme o Senhor Jesus falou também, lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 48. Vamos ler. Evangelho de João 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 48. Nesse trecho aqui, é uma das disputas, um dos embates do Senhor com os judeus. E aí o Senhor traz diversos ensinamentos a eles sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, e ele utiliza situações que o povo de Israel viveu no passado com Deus para poder trazer as verdades, as realidades na pessoa de Jesus Cristo. Diz assim o Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Percebam que os judeus, eles não entenderam a analogia que Jesus estava fazendo com o que de fato aconteceria. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora, irmãos, é importante ressaltar aqui o seguinte, que nesta passagem específica, o Senhor, ele ainda não está fazendo uma alusão sobre a ceia, porque até esse momento, ela ainda não havia acontecido. A ideia aqui é de uma associação com Cristo por meio da fé em sua pessoa e obra. Essa realidade da união, nós podemos expressá-la hoje por meio da celebração da ceia, que é um distintivo, que é uma confirmação de que permanecemos nele e de que ele permanece em nós. Então, a ideia desse trecho aqui é ressaltar a associação do crente com Cristo. Algo que até aquele momento não havia sido feito, porque a ceia não havia sido celebrada ainda com os discípulos, mas hoje, como é um acontecimento que para nós já passou, nós entendemos que há uma associação entre essas situações. Outra realidade que a ceia expressa para nós, o efeito da associação do crente com Jesus Cristo. E no que consiste isso? A união do crente com Cristo lhe garante os benefícios da obra realizada pelo Salvador. E esses benefícios, eles são simbolizados pela recepção dos elementos do pão e do vinho. Esses dois elementos, eles são muito significativos ao povo de Israel. E assim como eles nutrem e fortalecem a vida corporal, assim, por associação, por alusão, Cristo também nutre, sustenta e revigora a alma do crente. A ceia, ela é um meio de graça que comunica comunhão cada vez mais íntima com Cristo, de nutrição e vivificação espiritual, de uma crescente segurança da salvação. Então percebam que grande bênção é poder participar da ceia do Senhor. Os benefícios de Cristo, daquilo que Cristo conquistou para seu povo, mediante seu sacrifício expiatório, esses benefícios são recebidos por nós. Nós nos alimentamos, nós somos vivificados por meio desses benefícios, somos santificados. A obra do Senhor, ela é aplicada a nós por meio do seu Santo Espírito. Então, é um grande privilégio para nós podermos participar da ceia. E, por último, outra realidade é a união dos crentes uns com os outros. A ceia expressa isso, expressa a nossa união uns com os outros, expressa a nossa comunhão, expressa o amor e expressa o compromisso também que nós temos uns com os outros, como membros uns dos outros. Como membros do corpo de Cristo, constituindo uma unidade espiritual, nós comemos do mesmo pão, nós bebemos do mesmo vinho, anunciando nossa união com o Senhor e uns com os outros. Vamos entrar aqui no outro tópico. Quem pode participar da ceia do Senhor? E aí? Quem é que pode? Vamos ver aqui, né? O que nós percebemos? É muito interessante ressaltar também que as afirmações que nós fazemos acerca de quem pode e de quem não pode participar da ceia, elas são feitas a partir dos episódios que nós temos relatados na própria Bíblia, que não são muitos, né? É o do Senhor com os 12 apóstolos, e depois o apóstolo Paulo traz para nós alguns ensinamentos também. A ceia do Senhor, ela é destinada aos crentes em Jesus,
que se encontram em comunhão com o Senhor e com os irmãos em Cristo por meio de uma comunidade de fé. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versos 28 e 29, Paulo exorta sobre a necessidade de um autoexame antes da participação da ceia do Senhor. Ele diz que é necessário discernir o corpo, compreender a realidade espiritual que este ritual expressa. Os participantes da ceia do Senhor, eles têm que ser pecadores arrependidos, prontos a admitirem que por si mesmos estão perdidos. Eles devem ter uma fé viva em Jesus Cristo, de modo que, para sua redenção, confiam somente no sangue expiatório do Salvador. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa qualificada a participar da ceia. Não precisa ser, o maior santo de todos, o mais espiritual de todos. De uma maneira básica, tem que ser o quê? Um pecador arrependido. Alguém que reconhece a sua necessidade de um Salvador, que sabe que por si mesmo se encontra perdido, mas que por meio de Jesus Cristo, ele recebe a redenção. E agora, quem não pode participar da ceia do Senhor? E aí talvez alguém pode dizer, Bernardo, é muito simples, O contrário de quem pode participar é quem não pode. Sim, mas não é simplesmente isso. Por quê? A Confissão de Fé Batista de 1689, lá no capítulo 30, no parágrafo 8, diz: as pessoas ignorantes e ímpias, visto não estarem propriamente adequadas para desfrutar da comunhão com Cristo, são, portanto, indignas da mesa do Senhor e não podem tomar parte nesses santos mistérios, nem a eles serem admitidas sem que cometam um grande pecado contra Cristo. Qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si. Então percebam, se nós entendemos que a ceia é um ritual para a igreja de Jesus, então os que não fazem parte da igreja não podem participar dela. Ok, isso daí já é de senso comum. Mas, ainda assim, é necessário estabelecer mais limitações. Nem todos os que se acham dentro das igrejas, e aí quando eu digo igrejas, são os templos, os salões, os espaços físicos onde os crentes se reúnem. Nem todas as pessoas que se encontram nesse ambiente podem ser admitidos na mesa do Senhor. Nós devemos notar as seguintes exceções. Primeira delas, as crianças, elas não podem participar da ceia do Senhor por um período. Por quê? Quando Paulo exortou a igreja de Corinto quanto à necessidade de um autoexame e de discernimento do corpo antes da participação na ceia do Senhor, nós entendemos que as crianças, elas ainda não são capazes de fazerem esse autoexame, nem de discernirem o corpo, de compreenderem as realidades espirituais simbolizadas pelos elementos. Portanto, elas não podem participar até que atinjam a idade de entendimento. E aí a importância dos pais ensinarem aos filhos o significado da ceia do Senhor. Porque não existe uma idade definida. Cada criança vai avançar segundo a sua capacidade. E aí cabe aos pais avaliarem quando a criança já chegou naquela idade onde ela entende o sacrifício de Cristo, o que ele significa, de que maneira ele é aplicado
a criança pecadora e de que forma a ceia traz para nós as realidades deste evento. Então, pais, fiquem atentos aos seus filhos, ensinem eles as doutrinas bíblicas. Outro grupo que deve ficar de fora, descrentes que estejam presentes no templo, no salão, no dia da celebração da ceia. Eles não podem participar. A igreja deve exigir de todos aqueles que desejam participar da ceia do Senhor uma confiável profissão de fé. Obviamente, irmãos, vamos deixar claro aqui, ninguém aqui consegue discernir o interior do outro. Eu não consigo ver o que se passa no coração do Mateus, nem ele no meu. Então, assim, nós não conseguimos, a não ser que o Senhor nos mostre, mas nós não conseguimos discernir o interior de cada pessoa que se encontra presente no culto, na celebração da ceia. Por isso, a necessidade do autoexame próprio de cada um, mas ainda assim, a liderança da igreja deve observar quem participa e ver se aquele participante, se ele realmente cumpre os requisitos para participar da ceia do Senhor. Por meio de obras exteriores, nós conseguimos perceber ou inferir quem realmente está em comunhão com o Senhor e em comunhão com o corpo de Cristo, com a comunidade de fé. Mas, ainda assim, é possível que os hipócritas, que existem mesmo em nosso meio, que eles participem. Por exemplo, eu digo que nós devemos observar as obras, mas eu vejo as obras, mas não vejo o interior. As obras, elas podem ser boas, entre aspas, elas podem ser corretas, mas o interior da pessoa pode ser podre. Ele pode ser um mascarado, que é chamado de hipócrita. E aí ele engana todo mundo mesmo. Aí não tem o que fazer. É entre ele e Deus. Essa pessoa, ela vai beber, ela vai comer juízo para si mesma. Outro grupo de pessoas que não deve participar, crentes, olha aí, que por algum motivo estão em falta com o Senhor e com os demais irmãos. Isso, infelizmente, é também uma realidade. Há muitos cristãos, crentes, que em determinado momento, por diversas situações, se encontram em falta com o Senhor, com a sua comunidade de fé, deixam de congregar, deixam de servir, deixam de participar. Eles não estão desfrutando da comunhão do corpo. Então, se eles não desfrutam de uma comunhão com o Senhor, e nem com os membros do corpo do Senhor, nem com os irmãos, como que ele pode participar da ceia que representa essa comunhão? Não dá, Então, assim, esses aí são os grupos que não podem participar. E aí o entendimento, só para a gente poder fechar aqui o ensinamento acerca dessa doutrina, é de que a ceia do Senhor, nós devemos encará-la como uma ordenança preciosa para nós. Ela é uma ordenança, ela é um mandamento do Senhor para nós. É um memorial da morte de Cristo. Ela é uma celebração, ela é uma lembrança daquilo que Ele sofreu por nós. É um símbolo da nossa participação em seus benefícios. É um penhor, é uma garantia da nossa comunhão com Ele e com seus membros. A ceia é um sinal da nossa renovação de aliança com Deus. E ela é também um antegozo ou uma prévia das delícias celestiais que um dia nós desfrutaremos em glória eterna com o Senhor.
Alguma dúvida? Alguma pergunta? Diga. Acho que para quem não deve participar da ceia, está bastante claro, né? Mas é importante que você disse que existem aqueles que são cristãos verdadeiros e que por algum motivo estão em falta com o compromisso, com o corpo, né? Ou estão em falta para com o próprio Senhor, o que, na verdade, é a mesma coisa, né? Se eu falto com o corpo, eu falto com o Senhor. Se eu falto com o Senhor, eu falto com o corpo. Qual a orientação bíblica para alguém, orientação bíblica prática, para alguém que está em falta com o corpo, consequentemente com o Senhor? Eu entendo também que qual é a orientação bíblica para aquele que é um cristão, mas está vivendo em pecado, e aí ele vem à igreja e pensa assim: eu não vou participar porque eu estou em pecado. Qual é a orientação bíblica para essas pessoas? Está muito claro, né, naquilo que Paulo disse. Examine-se o homem a si mesmo e coma. A ideia não é que a pessoa venha, né, reconheça os pecados, se arrependa e ainda não coma. A ideia é: examine-se a si mesmo. Há alguma falta? Há arrependimento genuíno da parte? Confesse os pecados, se arrependa e coma e participe da ceia do Senhor, né? Então a orientação é essa. Há alguma falta com o Senhor, com o corpo do Senhor, com a comunidade de fé? Se arrependa. A pessoa sendo arrependida, ela reconhecendo isso, ela vai ser admitida novamente à ceia. Poderia-se dizer então que as pessoas que vêm à ceia, estão diante da mesa, sabem que estão em falta e não se arrependem, elas estão ampliando ainda mais a sua falta? Sem dúvida, sem dúvida. Se o Espírito Santo traz a convicção do pecado, mas ainda assim o pecador não manifesta esse arrependimento, não reconhece a sua falta, ele continua em pecado. E aí, consequentemente, não deve participar da ceia. Ninguém mais? Então, graças a Deus, vamos orar agradecendo a Deus por esses ensinamentos. Oh Pai eterno, que grande bênção o Senhor nos dá mediante a celebração, mediante a comunhão da ceia de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por este memorial. Obrigado por esta celebração. Obrigado pelas realidades espirituais que são expressadas, que são manifestadas através dela. Pedimos que o Espírito do Senhor aplique esses ensinamentos às nossas almas, de maneira que nós aprendamos e vivamos segundo eles, ó Deus. Que a Tua palavra seja verdadeiramente luz para nossos pés, lâmpada para nossos caminhos, que nós caminhemos nos caminhos do Senhor, mediante a luz da Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a termos o zelo, a termos o cuidado com a Tua mesa, com a participação na ceia do Senhor, que individualmente, em cada alma, em cada coração aqui, desta igreja, o Espírito do Senhor possa falar poderosamente, possa, meu Deus, iluminar os olhos, possa trazer compreensão, possa trazer consciência da grande bênção, mas da grande responsabilidade que é participar da ceia do Senhor. Que dia após dia, celebração após celebração,
nós possamos participar da tua mesa dignamente, ó Deus, como pessoas, sim, íntegras, com inteireza de coração, com corações quebrantados, arrependidos, espíritos abatidos, que vêm ao Senhor reconhecendo a necessidade de Cristo para a redenção própria. Nós te damos graças, pedimos a tua bênção no restante do nosso culto, que o Espírito do Senhor flua em nós e através de nós para a glória do teu nome. É o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.